Olá, pessoal, que alegria estar aqui com vocês novamente. Hoje eu estou ao lado de uma amiga super querida, que eu admiro profissionalmente, uma profissional impecável, qualificada, coordenadora do preparatório para a prova da OAB aqui no Gran Cursos, professora Roberta Queiroz, que aceitou gentilmente o convite para que pudéssemos falar um pouquinho para vocês de um tema bem atual. Professora Roberta, muito obrigada por ter aceitado o convite. Núbia, eu que agradeço. Gente, é uma mulher espetacular, né? Primeiro porque essa roupa verde dela, com esse broche maravilhoso, é isso. Tá do lado de mulheres especiais, para mim é muito especial. Ver essa pessoa à frente do projeto aqui da faculdade é muito especial para mim. E estar aqui no Gran, né? Que é a minha casa, meu domicílio, sou residente domiciliada aqui no Gran. E eu fico muito feliz de participar de mais um projeto dessa empresa tão querida. Muito obrigada, eu que te agradeço a participação. A professora Roberta, para você que está nos ouvindo, que já é nosso aluno ou que será o nosso aluno, também vai integrar a grade de professores da Gran Faculdade. Conseguir um espacinho na agenda dela, porque eu preciso contar isso, Roberta, antes de nos encontrar. Aí você vai me lembrar o quê? Que eu tenho que o quê, gente? Gravar. Socorro, Deus. E antes de nos encontrarmos aqui no Gran, eu já admirava a professora Roberta, porque nós somos advogadas, né? E ela faz um trabalho brilhante na advocacia, uma representatividade muito grande. Ela mudou os padrões de aprovação na prova da OAB aqui no Gran, concursos. E assim, a professora Roberta é realmente uma estrela. Por onde ela passa, ela irradia luz. E eu tô rasgando aqui porque eu sou realmente muito, muito admiradora, muito fã do trabalho dela. Então eu tô muito feliz. Me arrumei, coloquei um broche aqui em sua homenagem, tá, Roberta? Agora eu tô com vergonha, gente. Eu estou me deixando sem graça, né? Geralmente eu que deixo os outros sem graça aqui. Mas o tema... Mas assim, gente, eu tô acalmando porque eu vou jogar um tema aqui na fogueira agora. Roberta, contrato de namoro. Todos os dias eu recebo lá nas redes sociais. Nossa, professora, significa que agora eu não posso namorar mais, não? Tô comprometido? É união estável? Isso vai repercutir? Onde que entra essa questão do contrato de namoro? Para você que está nos ouvindo. O que é importante a gente colocar, né, Roberta? Muitas pessoas que têm um relacionamento que é intitulado como namoro, eles procuram a celebração de um contrato, de um instrumento jurídico, não nominado no Código Civil, até porque a gente tem vários contratos atípicos, para assegurar, para fazer uma certa blindagem patrimonial. Esse talvez seja o maior interesse desse contrato de namoro, deixar os patrimônios separados, para que eles possam ali desenvolver essa relação sem maiores comunicações patrimoniais. A pergunta que eu te faço é, esse instrumento, esse contrato, ele tem validade jurídica? Núbia, esse é um tema que, assim, qualquer tema do direito civil é tema que eu amo muito, que eu gosto muito, mas... eu quero ficar na câmera 2, 4, sei lá, quero ficar aberto aqui. Mas o tema de direito das famílias é sempre um tema muito sensível, até porque a gente passou por um monte de evolução no tempo, né? E é interessante a gente mencionar de onde surgiu essa ideia do contrato de namoro. Porque, apesar de que namorar tá difícil. Tá difícil. Tá difícil, a gente não consegue, né, gente? Com ou sem contrato, tá difícil. A Roberta não consegue porque ela escolhe muito, gente. Não, porque não tem nenhum que escolher, né, gente? Tá difícil, então vou deixar meu contato aqui, brincadeira. Então, o que acontece? A gente vem de uma evolução histórica do direito das famílias, que foi uma evolução muito lenta, na verdade. A gente vem do Código de 1916, que era um código que preconizava o casamento. Qualquer relação fora do casamento era uma relação ilegítima. Não existia divórcio. O divórcio foi existir na década de 70, né? Então, já quase que, né, 60 anos depois do código, a gente teve ali a questão do divórcio. E a constante evolução das relações pessoais fez com que o legislador tivesse que ter um olhar diferente para essas relações que não caracterizassem o casamento, que não fosse decorrente do casamento, que seria a união estável. Então, nós tivemos uma legislação em 94, salvo engano, uma legislação em 96, sobre a questão da união estável, em 1996. Olha o tempo, né?
tentando regulamentar essas relações que não caracterizassem um casamento. O nosso Código Civil de hoje, ele é um código que, muito embora tenha sido promulgado no ano de 2002, ele é da década de 70. A redação do nosso código é da década de 70, a elaboração é da década de 70. A gente está agora formando uma comissão revisora do Código Civil e um dos pontos a serem tratados aí dentro dessa nova ótica do direito civil está dentro da parte de família. Então a gente passou por uma transformação na década de 70, mas de fato o nosso código nasceu velho. Verdade. E hoje o código ele destaca vários artigos para o casamento, um artigo para a união estável. E nesse artigo a gente tem que a união estável é caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura com o intuito de constituição de família. Não precisa morar junto para caracterizar a união estável, não precisa ter filhos e não há necessidade de um lapso temporal mínimo, como na legislação anterior tinha, salvo engano, 5 anos, para a caracterização da união estável. Então, a união estável é um fato da vida que surge, independentemente da vontade das partes envolvidas. Basta que você siga uma convivência pública, contínua e duradoura com o intuito de constituição de família. E aí, a gente sabe que, sendo um fato jurídico, gera consequência jurídica e uma das consequências é o regime de bens. E dentro da união estável, o regime de bens é o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo que for adquirido onerosamente na constância da união deve ser partilhado. Então, aquele apartamento que você compra, o seu FGTS, que eu chamo carinhosamente de Figuetes, é nosso, o FGTS, o prêmio que você ganha na loteria, aluguéis de bens que são bens particulares, passa a ser um patrimônio comum do casal. Lembrando que há muito esforço, hoje, graças ao bom Deus, né? Eu sempre falo nessa parte da aula, o trechinho da música, consideramos justa toda forma de amor. A gente passou por depois de muita luta, sim, pelo reconhecimento do casamento e da união estável homoafetiva. E esse é um dos pontos que vem a ser revisado, porque a gente não tem no Código Civil um regulamento sobre isso. Não temos. Mas, e ainda passa por uma situação de extremo preconceito, mas é uma situação que a muito custo a gente conseguiu também. E aí de onde surge a ideia do contrato de namoro? Para tentar impedir a incidência de uma união estável. Então, as pessoas começaram, né? Vamos no cartório regularizar nosso namoro, vamos reconhecer nosso namoro, reconhecer uma firma aqui. Uhum. Aí a pessoa fala, nossa, tô importante. Não, não tá. A pessoa que tem esse intuito de fazer um contrato de namoro, estamos apenas namorando. É justamente para afastar a incidência do regime de bens na união estável. Perfeito. Mas, dentro do aspecto da possibilidade desse contrato, ele é possível? Ele é possível. Ele é um contrato que existe, ele é um contrato que tem validade, mas será que ele consegue produzir efeitos? Essa é a pergunta. Por que não vai conseguir produzir efeitos? Porque a caracterização da união estável não depende da vontade consciente da pessoa. Sensacional. Não depende da vontade consciente. Eu não preciso chegar como é no casamento. O casamento você tem que ter uma vontade consciente, porque o casamento ele é um contrato. Eu tenho que dizer o sim, eu tenho que fazer o processo de habilitação, pegar a certidão de casamento, de habilitação e celebrar o casamento. Eu preciso da vontade consciente. A união estável você não tem a vontade consciente. Você tem o intuito de constituição de família, mas isso surge da vida, da convivência ali. E aí a gente tem várias problemáticas, né? O namoro, ele pode virar uma união estável. Sim. Mas nem todo namoro vira uma união estável. Que é o que entra a temática do namoro qualificado. Exatamente. Namoro simples, namoro qualificado. Parece até um crime, né? Namoro simples, namoro qualificado, é. Veja, o caso que chegou no STJ e que foi objeto de debate sobre a questão do namoro qualificado. As pessoas, elas têm relacionamentos hoje de namoro simples, digamos assim, né? Aquele namoro que você vai, vive a vida ali, cada um na sua casa, e beleza, e tamo junto.
Mas você tem aquela outra situação do namoro qualificado, que um ajuda a pagar a conta do outro, que você pode morar junto, Sim. mas pode não caracterizar a união estável. O caso que chegou foi o caso de um casal que estava fora do país, salvo engano, nos Estados Unidos, não me recordo, e eles moravam juntos nessa localidade. Eles estudavam, mantinham a família aqui no Brasil, mas estudavam fora, moravam juntos por uma conveniência daquela situação. Né? Eu estou morando em outro país, eu quero gastar menos, eu quero ganhar dinheiro trabalhando, meu objetivo ali é estudar, enfim, por uma conveniência eles foram morar juntos. Quando eles voltaram para o Brasil, eles terminaram o relacionamento. E nesse período, o rapaz ou a moça, eu não me recordo, tinha comprado um imóvel. E aí entrou-se com a ação, um dos dois entrou com a ação de reconhecimento e dissolução de união estável. E o caso foi parar no STJ e falou, olha, assim como eu não preciso morar junto, eu não preciso ter filho, não há um lapso temporal mínimo caracterizador da união estável, de fato, morar junto não pode significar a união estável. Exatamente. Pode ser um namoro qualificado, um namoro que é mais tenro do que um simples namoro, do que um simples relacionamento, mas continua sendo um namoro, porque eu preciso da cumulatividade desses requisitos. Eu tô falando demais, né? Gente, eu amo, Roberta. Gente, como eu amo ouvir a Roberta falando. Parece tão simples, né? E ela traz uma objetividade, uma prática para o negócio. Roberta, pode continuar. Eu ficaria ouvindo aqui a noite toda, o dia inteiro. E sabe qual é a problemática da questão dos requisitos da união estável? Porque não são tão simples de serem comprovados, né? Então as pessoas, elas precisam se resguardar. Se você vive uma união estável, enquanto o amor comanda, né? Enquanto você acredita que você está com o presente de Deus, porque depois você descobre que não era, né? Depois não é. Depois não era presente de Deus. Enquanto você está ali, naquele momento da união estável efetiva, porque você sabe quando você vive uma união estável. A pessoa sabe quando ela está dentro de uma união estável. O ideal é que você faça uma escritura pública declaratória de união estável, desde a data X. Por quê? Porque os problemas, Núbia, vêm quando já não existe mais amor. Né? Quando a pessoa chega para você e fala, não pense que lhe quero mal, apenas não te quero mais. Não te quero mais. Não te quero mais. E aí começa. Porque aí você vai conhecer a pessoa, o lado ruim da pessoa. Ou não, pode ser que tudo seja tranquilo, mas na maioria das vezes não é. E a gente que advoga, a gente vê isso. É verdade. Eu advogo na área de família, é sempre assim. Sim. Então, você se resguarda com uma escritura pública declaratória. Vai no cartório, faz a escritura pública e tudo mais. É obrigatório fazer essa escritura pública para caracterização da união estável? Não. De fato, não. Porque é aquela situação da convivência pública contínua e duradoura com o intuito de constituição de família. Só que quando termina o relacionamento, sei lá, 5, 10, 20 anos depois, 50 anos que seja, começa aquela celeuma para judicialmente definir o momento inicial da relação. Porque geralmente tem uma aquisição de um bem ali, né? Então o ideal é que você leve o casamento, leve a união estável, leve o namoro pensando no fim. Sensacional. Quando a gente faz isso, é óbvio que a gente não quer. Quando você embarca num casamento, você não quer o fim do casamento, você não quer o divórcio, você não quer a morte, né? Você não quer a declaração de nulidade do seu casamento, você não quer terminar o casamento, mas a gente precisa pensar no fim. Porque quando você pensa no fim, você evita o aborrecimento para além do desamor, né? Digamos assim. Sim. Você já vai sofrer com o desamor ali. Sim. E o engraçado é que eu falo isso, mas eu já fiz merda, tá, gente? Todos nós já fizemos, né? Não, e várias vezes. Eu falo assim, não vai ter próximo. Aí falo, dessa água não beberei mais. Tá lá eu bebendo a água, mergulhando na água que eu falei que eu não ia. Afogando na água que eu falei que eu não ia mais beber. Quem nunca? Quem nunca? Mas, assim, Núbia, a questão é, as pessoas podem tentar fazer o contrato de namoro, mas, de fato, ele não resguarda para o objetivo que se pretende, que é a não caracterização da união estável. Isso aí não tem como. A união estável ela vai acontecer, querendo ou não.
E o regime de bens é inerente à união estável. Não tem como fugir. Mas quando você se organiza para viver o que você está vivendo, você pode escolher o regime de bens. Isso é sensacional. Porque se você entende que você vive uma união estável, você pode optar pelo regime da separação de bens, você pode optar pelo regime da comunhão parcial de bens com alguma ressalva, por escrito. Você pode optar pela participação final nos aquestos, que é um regime de bens para quem tem muito dinheiro, né, para quem é rico milionário, que é uma liberdade, né, de manuseio do patrimônio ao longo da união ou do casamento, mas que no divórcio você tem a apuração do que foi patrimônio comum adquirido ali de comum esforço. Então você tem essa possibilidade. Pode ter até a questão da comunhão universal de bens, tudo que você tinha antes da união, tudo que adquirir depois é nosso, não tem problema. Mas quando você regulamenta a vida que você leva, você não precisa sofrer por causa de um contrato de namoro. Exatamente. Eu sempre brinco, sabe, Roberta? Brinco porque a questão é séria. Se as pessoas elas tivessem mais pé no chão sobre o real relacionamento que elas possuem, eu teria menos sofrimento e menos processos de família. Essa é a concepção. Então, se eu não consigo emocionalmente discernir, que eu consiga pelo menos discernir através de um documento, porque esse documento vai me resguardar na hora que eu perder, por exemplo, um equilíbrio emocional que seja, porque todos nós estamos fadados a um desequilíbrio emocional, por que não? Né? Pode ser que Joãozinho não me queira, pode ser que eu não queira mais Joãozinho, e um desses dois estejam desequilibrados no momento ali do rompimento do relacionamento. Então, quando a professora Roberta diz essa concepção de regulamentação da sua situação, isso é muito sério. Por quê? E é muito prático e muito eficaz. Porque a partir do momento que eu estou ali e regulamento, o sentimento ele não vai sobrepor-se a isso, né, Roberta? Com toda certeza. Eu sempre falo, quando você vai definir em algumas regras o que você tem com a pessoa, se ela achar ruim, pula fora. Pula fora. Pula fora porque não é um relacionamento regido pelo sentimento. Porque aí, se você tinha dúvida, você já tem a confirmação, né, Roberta? Exatamente. Se tinha dúvida, já tem a confirmação de que aquela pessoa não está ali, de repente, para viver o sentimento que deveria nortear todos os relacionamentos de convivenciais, na união estável ou conjugais. Agora, a gente também tem que ter muito cuidado com essa questão, porque chegou um cliente lá no escritório falando assim, porque o caminho, né, o caminhar da situação. Você começa o namoro, aí os dois estudam para um concurso, isso, juntos, aí adota o cachorro, um passa no concurso, o outro não. Sempre namoro. Assim. Namoro. E aí, o que passa no concurso, vai lá no cartório, faz uma escritura pública declaratória da união estável para colocar o outro no plano de saúde. Isso. Aí, tá lá vivendo a vida, aí o outro não vai, tranqueira, não estuda. E aí, compra um apartamento, a pessoa compra o apartamento dela com a remuneração, óbvio. E aí, termina o relacionamento e se surpreende com uma citação de uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Isso aconteceu com um cliente meu. Ele falou, Roberta, pelo amor de Deus, agora resolve nossa vida lá no escritório. E aí, o que aconteceu? A juíza olhou e falou, tem um documento. Tem um documento. Como que você tem coragem de chegar agora aqui e falar que você não viveu essa união estável? Então foi uma simulação? Então foi uma mentira? Você fraudou? Você declarou algo falso para fins do plano de saúde? Não. Vai reconhecer a união estável. E vai partilhar os bens. Então a gente tem que ter muito cuidado com os passos que a gente toma, principalmente nesse campo do direito de família. Porque é um campo muito fértil para as cegueiras, né? Sim. Porque quando você está amando uma pessoa, quando você está apaixonada pela pessoa, você geralmente não consegue raciocinar e você acha que é aquilo e que vai ser aquilo para todo sempre. É verdade. E nem sempre é para todo sempre. Aliás, nunca vai ser para todo sempre, porque o casamento, a união estável sempre termina. Sim. Eu sempre falo, ou pelo divórcio ou a dissolução,
ou pela morte. Sim. Uma hora vai terminar. E você vive a união estável, por exemplo, você não tendo o documento, se um dos dois morrer, vai começar aquele inferno para reconhecer a união estável pós-mortem para, por exemplo, um caso de pensão. Né? Se for um servidor e a pessoa precisa se habilitar e ter uma Isso pensão. quando não tem outros herdeiros, né? Aí começa a confusão. Por exemplo, você vive a vida com uma pessoa, essa pessoa morre, de repente essa pessoa tinha outros filhos com outras pessoas, e aí começa a brigaiada pela pensão da pessoa, ou pelos bens da herança. Uhum. Isso como é que eu falo? Infelizmente isso é muito comum, né? É muito comum, acontece todos os dias no judiciário. Sem contar que a pessoa que é casada, ela não pode casar. Sim. Mas a pessoa separada de fato, embora não possa casar, ela pode constituir uma união estável. Sim. Isso é um outro problema que as pessoas não querem enxergar. Uhum. A gente vai protelando as coisas. Porque, de fato, você pode ter uma separação de fato, a pessoa sai de casa, não quero mais, me esquece, me erra, e vai protelando o divórcio, vai protelando a partilha de bens, porque mexer nessas coisas é mexer em sentimento, é revirar, né, determinadas peculiaridades da vida da pessoa que ela não quer encarar, mas a gente precisa encarar. Porque se você vive uma união estável dessa, primeiro que o regime vai ser o regime da separação obrigatória de bens. Sim. Porque você estar casado e constituir uma união estável, veja, casado, mas separado de fato, constituir uma união estável, você, de fato, está encalacrado ainda. Sim. E aí, pode haver união estável no regime da separação obrigatória de bens, mas se você morre no meio do caminho, deixa só problema para quem ficou. Essa pessoa vai ter que entrar com uma ação reconhecendo a união estável para ser considerada herdeira, até porque aquele cônjuge, se a separação de fato tiver menos de 2 anos, ele é o herdeiro. E o STJ, eu não gosto desse entendimento, mas é o entendimento do STJ, não reconhece casamento e união paralela. Todos os casos que chegam, o fulano, casamento, 30 anos. Aí vai descobrir que tinha outra pessoa, sempre no velório. Ou quando abre a gaveta do morto, depois do velório, e acha o seguro de vida para a amante. Exatamente. Eu acho isso um absurdo, porque para mim, essa segunda família é uma família e essa segunda pessoa é uma companheira. Exatamente. Ou um companheiro. Para mim, eu tenho esse pensamento. Eu reconheço essa questão das uniões paralelas, do casamento e da união estável paralela, putativa, inclusive, ou não. Sim. Como foi um caso que chegou no Rio Grande do Sul. O cara tinha o casamento e ele teve um relacionamento fora do casamento. A esposa sabia do relacionamento e a companheira sabia do casamento. Não. E o tribunal falou, vai partilhar tudo. Que isso? Vai partilhar tudo, porque um sabia do outro, e eu não posso, simplesmente porque o casamento estava vigente, dizer que aquela outra pessoa não existiu. Mas isso é um venire, não é? Contra facto próprio? Na verdade, o que é uma regra positivada, eu não sei se você vai concordar comigo, e aonde que está escrito que eu só posso amar uma pessoa? Exatamente. Quem é o Estado para dizer para mim que eu só posso amar uma pessoa? Se eu consigo amar ao mesmo tempo meus pais, meu pai, minha mãe, meus irmãos, por que eu não posso amar de um amor sexualmente falando, né? 2 pessoas. Exatamente. Posso. Mas não. A gente precisa fechar o olho para esse relacionamento aqui, porque esse aqui foi a primeira união, ou esse aqui foi o casamento, a gente ignora esse povo aqui. Não acredito que seja assim. Isso é tão complexo, né? Até diante do reconhecimento da possibilidade do poliamor mesmo, né, Roberto? O poliamor, eu sempre falo, a gente lutou muito no Brasil para conseguir fazer uma cirurgia de redesignação sexual sem autorização judicial. Foi uma caminhada longa, árdua, cansativa, sofrimento para essas pessoas que viviam ali inconsoláveis dentro de um corpo que não era delas.
e tinham que ir para fora do país para fazer cirurgia. Então a gente conseguiu a cirurgia com decisão judicial, depois a cirurgia sem autorização judicial, mediante reconhecimento, né, do tratamento definido ali pelo Conselho Federal de Medicina. Aí, com muito custo, recentemente a gente conseguiu fazer o que o STF, num julgamento muito polêmico e não unânime, que as pessoas transgêneros pudessem alterar o prenome e o sexo no registro civil sem cirurgia, sem autorização judicial. Isso deu também um pontapé para a mudança da lei de registro público, que eu posso alterar o meu prenome, que é a minha etiqueta identificadora, eu não sou obrigada a gostar do meu nome, porque quem escolheu meu nome não fui eu. A gente caminhou muito para essas questões. Depois, a gente caminhou muito para a questão do casamento homoafetivo, da união homoafetiva, que o povo falava, não pode, porque a lei fala que é entre homem e mulher, mas a lei não proíbe, então, para o particular, tudo que não é proibido, pode. Eu posso tudo que a lei não me proibisse, é o princípio da legalidade para o particular. E nessa pegada do poliamor, a gente está no caminho da construção. Porque você vê, o problema vem quando ocorre a morte. Exatamente. E aí você vai fazer o quê? De 5 pessoas que viviam juntas num núcleo familiar de poliamor, que são variadas vertentes. Sim. Né? Eu posso ter uma pessoa central e as outras ligadas a elas, ou todo mundo ligado a todo mundo, que é uma opção de vida dessa pessoa. Sim. A gente vai fazer o quê? A pessoa morreu, eles construíram um patrimônio junto, aí um morre, você faz o quê? Não, vou escolher esse aqui, que ele é mais bonito, e ele vai ser o legítimo. Isso é um horror. Isso é um horror. Porque pra gente regulamentar, pra gente dar a essa pessoa a proteção da dignidade da pessoa humana, a gente precisa viver igual a ela. Você não precisa ser como ela, você não precisa seguir a religião dela para você respeitar aquela opção de vida. Exatamente. Sabe? Então, assim, como o caso que chegou agora no STJ também recentemente, o cara tinha um casamento e tinha uma união fora. Pensando em resguardar a mulher fora, ele fez um seguro de vida para ela. O STJ veio e falou, não pode. Não pode deixar o seguro de vida para o amante ou a amante. Por expressa vedação do Código Civil. Mas aí a pessoa que vive uma situação dessa, ela vai fazer o quê? Exatamente. Ela vai fazer o quê? Porque eu sei que o direito não vai me resguardar. Então, eu sempre falo isso. Não é porque a gente não tem essa opção de vida do relacionamento homoafetivo, do poliamor, da religião XYZ, da opção política da pessoa, que a gente não tem que respeitar a escolha do outro. E dar o direito a essas pessoas de viverem como elas querem não significa que você está esmagando o que você quer para você ou o que você pensa para você. Então, assim, eu tenho muito esse pensamento que o direito de família ele precisa muito de uma evolução, né? Eu não acredito que você possa amar uma pessoa de cada vez. Eu acredito que o poliamor ele tá aí, ele precisa ser tratado, mas não vai ser agora. Sim. E talvez eu nem esteja aqui quando a evolução conseguir, mas o que eu sempre conseguir acontecer, mas o que eu sempre falo para os meus alunos, a gente precisa pensar fora da bolha, a gente precisa pensar fora da caixinha, fora desse mundinho pequeno, essa pequeneza que a gente vive, porque cada um vive um mundinho, gente, e as coisas lá fora são diferentes para cada ser humano que foi criado de uma maneira diferente, que tem um pensamento diferente. E nós que somos do direito e que estudamos o direito, a gente tem que lutar para que todo mundo tenha acesso à própria dignidade da pessoa humana nas suas mais variadas situações. Quer ver um caso agora? Casamento religioso. Tá lá. É possível o casamento religioso no Código Civil. Mas qual é a religião? Não falo. Aí vem, não é na igreja católica, na igreja evangélica. Pois é. Mas acontece mais. Mas no candomblé tem, Exatamente. No espiritismo tem, na umbanda tem, em outras religiões tem. E tem que ser do mesmo jeito. Pasme você que tem juiz que não reconhece. Não reconhece. Isso é de um absurdo sem tamanho. Gente, que aula, né, Roberto?
Meu Deus do céu. Eu falo demais, gente. Você é muito falo demais. Dá vontade de ficar ouvindo a professora Roberta, assim, o dia inteiro. É de verdade, Roberta, você sabe da minha admiração. E ela não só conhece muito do tema, como ela tem uma facilidade muito grande para passar, né? Então, ela é apaixonante. Então, desse resumo todo que nós tiramos aqui, nós podemos entender que existem formas mais eficientes de fazer uma proteção patrimonial. Com toda certeza. Não é, Roberta? Do que o contrato de namoro. Primeiro, porque o contrato de namoro pode ser existente, pode ser válido, mas ele não vai garantir que a união estável aconteça. Exatamente. Infelizmente, ele não vai ter essa eficácia. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Roberta, você sabe o quanto que eu te adoro. Viram que eu tô babando na Roberta, mas eu preciso deixar aqui registrado. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Viu? Muito obrigada, Núbia. Estou aqui, à disposição. Sempre que precisar de um debate, alguma coisa eu puder contribuir, ainda que minimamente, eu estou à disposição e estamos aí juntos nesse projeto. E eu vou dar aula de família, né? Vai dar família e sucessões. Ou seja... Pro seu curso. Sim, claro. Tá Depois você não venha me reclamar, não, que o povo aí se rebelando. Vai rebelar porque vai querer você em todos os semestres. Eu tô perdida, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Gente, muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Beijo, gente. Tchau.